podemos dizer assim, nós acharmos que ter a bênção de Deus, desfrutar da bênção de Deus, não envolve também você desfrutar de uma vida de suprimento, de prosperidade. Por quê? Porque isso muitas vezes tira a nossa paz. É ou não é verdade? Às vezes nós deixamos de dormir ou ficamos preocupados justamente pelo nosso suprimento. Como que vai ser o amanhã? Não é assim, irmãos? Então, às vezes você recebe uma notícia negativa, né, em relação à economia do nosso país, e aquilo às vezes já faz você coçar um pouco a cabeça, um pouco preocupado, mas você precisa crer, querido, que o povo de Deus, até mesmo num tempo de crise, ele desfruta de provisão da parte de Deus. E você precisa crer nisso, declarar isso, e viver com um coração cheio de expectativa nesse aspecto. Porque o nosso Deus fica feliz em nos prosperar. Diga para o seu irmão, o nosso Deus fica feliz em nos prosperar. Salmo 35, verso 27. Aonde que está isso, pastor? Vamos ver. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Diga, o meu Deus tem prazer na minha prosperidade. Quantos são servos de Deus? Se você se auto-intitula como servo de Deus, você precisa crer que o Senhor quer prosperar você. Amém? Vamos orar pela palavra dessa noite? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, oramos para que essa palavra que será liberada possa trazer ao nosso coração maior revelação e fé de que sim, o Senhor deseja nos prosperar. Mas também que essa palavra possa quebrar todas as fortalezas, sofismas nas nossas mentes que nos impeçam de compreender a verdade, de ter uma mente renovada ao ponto de entendermos que o Senhor deseja que nós sejamos prósperos. No nome de Jesus, amém. Amém, querido? O desejo de Deus é esse, que todos os seus filhos sejam prósperos. Mas eu lhe pergunto, há filhos de Deus que não são prósperos, sim ou não? Hein, irmãos? Que não desfrutam de uma vida de prosperidade? Sim. Claro que a prosperidade segundo Deus não é a prosperidade segundo o mundo. A prosperidade segundo o mundo é simplesmente ter dinheiro, não é verdade? Mas segundo Deus, a prosperidade não é apenas ter dinheiro, porque há pessoas aí fora que elas têm muito dinheiro, mas estão querendo se matar. Não é verdade? Estão querendo partir dessa vida. Estão angustiadas, estão desanimadas, estão sofrendo. Não é? Portanto, quando nós falamos sobre prosperidade, entendemos que de fato é você desfrutar da bênção de Deus plenamente. E isso envolve sim a sua vida financeira. Prosperidade é eu ter para mim, mas também ter para abençoar a outros. Portanto, quando nós não desfrutamos de uma vida de prosperidade, na verdade nós estamos limitados naquilo que o Senhor tem para nós. Por quê? Porque o Senhor quer fazer de você uma bênção. Não é essa promessa sobre a vida de Abraão? Eu farei de você, Abraão, uma bênção. E nós somos filhos de Abraão. Portanto, da mesma bênção ela está sobre nós. Agora é interessante que por causa de Abraão, outros foram abençoados. Creia que por causa de você, outros também serão abençoados em nome de Jesus. Amém? Portanto, certamente o Senhor quer que os seus filhos prosperem. O Senhor fica feliz com isso. Agora, eu vou lhe fazer uma pergunta. Por que será que o Senhor tem prazer na prosperidade dos seus filhos, dos seus servos? Sabe por quê, querido? Porque o dinheiro que vem para as suas mãos, ele tem um propósito. Amém? Não simplesmente o propósito de suprir a sua casa. Isso é importante, sim ou não? Importante. Mas não é tudo. O dinheiro na mão do crente, ele tem propósito. O dinheiro na mão do tráfico é algo perigoso, sim ou não? Não é?
É algo muito perigoso. Dinheiro na mão de homens maus vai ser usado para o mal. Porque o dinheiro, ele é um potencializador. Mas o dinheiro, quando vem para as suas mãos, fala a verdade, não vai ser uma benção? Olha para o seu irmão, dá uma risadinha para ele e fala: o dinheiro nas suas mãos é benção. Amém? Por que que é benção? Porque o dinheiro nas suas mãos vai ser um canal para abençoar outras pessoas. Não é verdade, querido? Vai ser um canal para abençoar o reino de Deus, a obra de Deus. Portanto, eu não posso pensar ou não posso achar que Deus não se interessa com a minha prosperidade. Deus se interessa sim, porque Ele sabe que através de você, outras pessoas podem ser abençoadas. Outros lugares podem ser abençoados. Portanto, o Senhor se alegra quando os recursos estão nas nossas mãos. Por quê? Porque isso tem propósito. Diga, a provisão de Deus está ligada ao propósito. Se o Senhor está prosperando você muito, você precisa avaliar, para que isso? É apenas para eu desfrutar sozinho? Normalmente não é assim, amém, querido? Deus abençoa você para que você seja um canal, porque Deus é abençoador. E se nós somos filho desse Pai, também devemos ser abençoadores, ser um canal de generosidade. Posso ouvir um amém? Então, qual que é o propósito da nossa prosperidade? Afinal, o primeiro propósito é suprir. Diga, suprir. Em algum momento na sua vida, você vai ter que perder um medo. Qual medo, pastor? O medo de achar que vai faltar dinheiro para você. Amém? Em algum momento você vai ter que lidar com isso. Esse medo de falir, esse medo de quebrar, esse medo de perder, esse medo de ficar sem nada. Sabe, pessoas que ficam atormentadas, achando que em algum momento vão perder tudo. Medo de passar necessidade, medo de não conseguir, às vezes, pagar um aluguel, uma parcela do imóvel. Elas têm medo. Não viva com esse medo. Amém, querido? Por quê? Porque você tem um Pai que cuida de você. Então, em primeiro lugar, a prosperidade, ela tem esse propósito de nos suprir. E você precisa crer que os seus compromissos que você tem feito serão honrados em nome de Jesus. Amém? Seu nome não vai ficar no Serasa, aleluia. Amém? Você vai conseguir arcar com as suas dívidas. Você vai pagar aquilo que tem que pagar. Não fique com esse medo de perder aquilo que você já conquistou. Não. Pessoas que elas vivem num medo constante, achando que vai acontecer algo. Não, não fique na expectativa do mal. Fique na expectativa das bênçãos, daquilo que o Senhor vai fazer na sua vida nesses dias. Por isso, em algum momento na sua vida, você vai ter que decidir acreditar no pleno suprimento de Deus na sua vida, que é Deus que supre. Não é o seu esforço, não é a sua dedicação simplesmente, não, é Deus que te supre. Nós não podemos chegar a uma constatação de tipo, eu estou desfrutando, estou prosperando, é porque eu sou muito bom. Não, é porque a bênção de Deus está sobre a sua vida. E é isso que está fazendo você ser suprido. Como aquele cântico que nós cantamos, né? Porque eu bem sei, eu sei que a minha vida, né, está nas mãos de Jesus, que vivo está. E essa canção reflete uma verdade que você precisa ter constantemente. Ou seja, a sua vida está nas mãos de Deus. E por isso Ele tem cuidado de cada aspecto da sua vida. E por isso Ele tem suprido você. Diga assim, em Cristo Jesus, eu sou suprido em todas as minhas necessidades. Então, perca o medo de achar que não vai ter o suficiente. Não, o nosso Deus é um Deus provedor, que nos supre completamente. Não entre esse novo ano com medo,
com medo dos relatórios, com medo das notícias, com medo. Não, esse vai ser um grande ano em nome de Jesus. Vai ser um ano de provisão na sua vida. Sabe por quê, querida? A pobreza, ela não está no pacote da salvação. A palavra diz que Jesus se fez pobre para que nele nós fôssemos enriquecidos. Portanto, o Senhor não quer que você viva uma vida de pobreza. Eu sei que muitos acham que ser pobre é mais espiritual. Não é verdade? Tem gente que acha isso. Que o pobre está mais perto de Deus. Não necessariamente. O que Jesus disse foi que é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico tem muito dinheiro e ele acaba se envolvendo com as coisas desse mundo. É difícil, mas não é impossível. Amém? Você pode sim enriquecer, mas o seu coração que tem que estar guardado em Deus. Reconhecendo que é Ele que supre você, que é Ele que tem abençoado você. Porque quando nós fomos salvos, uma das bênçãos que recebemos foi a bênção da plena provisão. Da provisão de Deus. Por isso que o salmista Davi, sabiamente, ele disse uma vez, Salmo 37, verso 25: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo. Quem é justo em Cristo aqui? Justiça de Deus na terra, somos nós. Nem a sua descendência mendigar o pão. Não, querido, você é suprido plenamente no Senhor. Foi isso que Davi disse: nunca vi o justo desamparado. Você é justo, você nunca será desamparado, querido. Quer dizer que você nunca vai enfrentar lutas? Quer dizer que você nunca vai enfrentar, às vezes, momentos difíceis? Não, você pode enfrentar. Amém? Podemos enfrentar. Podemos. Dias maus, momentos, que é até um teste para a nossa fé, onde nós somos provados, mas você precisa continuar crendo, declarando a palavra, que em Cristo você é suprido em todas as suas necessidades, e que o Senhor não nos desampara. Portanto, o testemunho no final da sua vida deve ser esse: uma vida aonde Deus supriu você completamente, aonde na sua casa nada faltou, aonde na sua casa sempre houve abundância e não escassez, e com a sua descendência também será assim, com seus filhos será assim. Por isso não fica preocupado com amanhã, amém, querido? Agora, há muitos que ficam preocupados com amanhã, sim ou não? Fica. Mas lembre-se, querido, o desejo do Senhor é suprir você. Diga para o seu irmão ao seu lado, fala para ele: o desejo do Senhor é sempre suprir você. Antes do povo de Israel entrar na terra prometida, interessante que o Senhor dá uma advertência para eles. Mas o Senhor dá uma advertência já considerando que eles desfrutariam de bênçãos, que eles seriam abençoados. Vamos colocar o texto, por favor, Daniel. Deuteronômio 8, verso 10 ao 14. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Então aqui nós vemos que a prosperidade não é uma questão de se, não, mas sim de quando. Quando acontecer isso? Porque é inevitável. Quem tem a bênção de Deus vai prosperar, querido. Você verá a provisão de Deus. Você verá o suprimento de Deus. Amém? Não quero iludir você, nem todos serão milionários. Amém? Talvez hajam alguns aqui, aleluia. Recebe aí, creia. Mas nem todos serão.
Porém, creia, a sua vida deve refletir e vai refletir prosperidade. Prosperidade. Que é o quê? Eu ter para mim, mas também ter para abençoar a outros. Ser provido, mas também ser um instrumento de Deus para prover, para suprir a outros. Por isso, esse é o primeiro propósito do dinheiro na sua vida, suprir. Um suprimento. Deus quer ver você suprido em todas as suas necessidades. Por isso que lá em Mateus 6 relata o quê? Que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Eu não devo ficar ansioso, preocupado. Sabemos, há momentos difíceis, há momentos que são momentos de teste. Porém, eu preciso continuar crendo. Por isso, se você está aqui hoje ansioso, com o amanhã, por causa do dinheiro, creia, querido, você tem um pai que está cuidando de você. Ele cuida de você. Ah, pastor, mas a porta se fechou. Então creia, ele é um pai que quer o melhor para você, então a porta vai se abrir melhor. Amém? Talvez, mas não é do jeito que eu queria, mas acredite, nós estamos aqui para viver o propósito dele nas nossas vidas. Ele sabe lá na frente, você não sabe. Amém? Portanto, se você está aqui hoje preocupado com as contas, que vai aparecer, as contas você tem que pagar amanhã é um bom dia para pagar a conta, né? Segunda-feira, que acumula o final de semana, mas não fique preocupado, o Senhor vai suprir você em todas as coisas. Você precisa declarar isso, crer nisso, não viva tenso, porque sempre que você fica ansioso, tenso, isso não vai, de fato, acelerar a provisão de Deus na sua vida. Porém, quanto mais você declara a palavra, você crê e faz aquilo que está ao seu alcance, você precisa crer sim que o Senhor vai mover ao seu favor. Porque você está debaixo da bênção. Amém? Mas há uma palavra de Deus para a sua vida. Mateus 6, verso 25. Por isso, vos digo, não andeis o quê? Ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Conta-se que certa vez, um casal estava sentado num banco debaixo de uma árvore, e ali o marido começou a falar para a mulher: olha, o dinheiro que a gente tinha, a reserva que a gente tinha, acabou completamente. Nos últimos 3 meses, a gente conseguiu se manter, mas a partir de agora, não sei mais o que nós faremos. E a mulher então, ela começou a chorar, ficou triste, abraçou o marido, e naquele momento, haviam 2 pássaros ali na árvore, em cima deles, e esse pássaro então, um falou para o outro: por que será que eles estão tão preocupados com o próximo mês? Com as contas? Aí o outro pássaro falou: é porque eles não conhecem o Deus que nós temos. Quando Jesus fala a respeito aqui dos pássaros, ele nos mostra que o pássaro, ele não tem nada, podemos dizer assim, né, guardado. Mas o Senhor os sustenta eles dia após dia, não é assim? Dia após dia eles conseguem se alimentar, serem supridos. Mas muitas vezes nós, que somos filhos de Deus, amados, abençoados, nós ficamos preocupados com o amanhã. Creia, querido, há suprimento de Deus sobre a sua vida. Diga para o seu irmão: creia no suprimento de Deus. Nosso Deus é um Deus que cuida até dos passarinhos. Se Ele cuida dos passarinhos, acredite, você vale muito mais que um passarinho. Você vale muito, mas muito mais que um passarinho. Então Ele cuida de você. Ele supre você.
Deus não se alegra, Deus não tem prazer na necessidade dos seus filhos. O prazer de Deus está na prosperidade dos seus filhos. Assim como você que é pai, que é mãe, você quer o melhor para o seu filho. Não é assim? Você quer o melhor para ele. O Pai Celestial quer o melhor. E Ele tem o melhor para você. Que você possa crer nisso, confiar nisso, porque o primeiro propósito é, de fato, da prosperidade, é nos suprir. Segundo propósito é acudir. O segundo motivo pelo qual o Senhor deseja nos prosperar é para que nós possamos acudir a outros, acudir àquele que está necessitado, aquele que está precisando de ajuda. Então faz parte da vida cristã a generosidade, sim ou não, irmãos? Nosso Deus é um Deus generoso, se Ele é generoso, nós também somos seus filhos, somos generosos. Então, aqueles que estão passando necessidades, você precisa crer, de alguma maneira o Senhor vai usar você para abençoá-lo, conforme a sua prosperidade. Por isso, todo aquele que tem o Espírito de Cristo, que somos nós, de fato, entendemos a importância de ter compaixão pelo próximo. Não é verdade, querido? De abençoar o próximo, de suprir, de ser, de alguém que de fato está ali acudindo, ajudando, sendo um canal de Deus. Sabe, na minha vida, já em diversos momentos, teve pessoas que me acudiram em momentos difíceis, que me abençoaram em momentos onde não tinha condição. Por isso, lembre-se, querido, o Senhor vai suprir você. Amém? Eu me lembro, queridos, de um momento que eu estava no começo do ministério, e os irmãos sabem, né? Hoje, pela graça de Deus, o Senhor tem nos dado outras fontes de renda, temos nosso negócio, mas quando eu comecei no ministério, em tempo integral, não tinha outra renda, apenas o ministério. E ainda bem jovem, e eu me lembro, né, ainda era solteiro, mas um salário bem baixo, e eu lembro que eu tinha contas, né, estava apertado. Eu lembro que eu fui dar uma aula, tinha o cursão, fui dar uma aula do cursão, e após a aula, uma irmã simplesmente me deu uma oferta, pelo que eu me lembro, foram R$300, mas isso já faz o quê? Cerca de uns 12 anos, né? E aquilo me marcou porque ela não sabia de nada, né? Mas foi um instrumento de Deus para me abençoar naquele momento. Você compreende isso? Portanto, nós precisamos estar abertos a ouvir de Deus e a perceber quando há pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho para nós sermos canais para abençoá-las. Porque às vezes a pessoa não vai compartilhar ou ninguém vai saber o que ela está passando. Não é verdade, querido? Mas você pode abençoá-lo. Ah, pastor, então eu quero ser abençoado. Deixa eu te falar, não tem problema você querer ser abençoado, mas é muito melhor ser o abençoador. É muito melhor. Amém? Porque muita gente quer, às vezes, eu quero ser esse aí, eu quero ser, pastor, esse aí que foi abençoado, que nem você foi abençoado, aleluia. Não tem problema, né? Às vezes está num momento difícil, né? O Senhor vai suprir você, sim, com certeza. Mas queira ser o abençoador. O canal que Deus vai usar para abençoar a outros. O canal que Deus vai usar para suprir a outros. Amém, querido? E essa é uma exortação que o apóstolo Paulo faz, irmãos da igreja de Éfeso. Eles nasceram de novo, eram filhos de Deus. E aí, olha o que Paulo teve que falar: irmãos, aquele que furtava, não furte mais. Imagina eu chegando aqui num culto e falar: irmão, você está roubando, não pode fazer isso. Entre nós não tem nenhum ladrão não, né, irmão? Mas na igreja de Paulo tinha. Olha só, hein? Então os irmãos já estavam começando a, né, pegar, você não podia deixar a carteira ali, talvez, o irmão podia pegar o dinheiro, tentação muito grande. E aí ele fala: aquele que furtava, para de furtar, você nasceu de novo, agora você é nova criatura. Antes,
trabalhe fazendo com as próprias mãos aquilo que é bom. Ou seja, você vai trabalhar e você vai ter dinheiro. Mas para quê, Paulo? Para que tenha com que acudir ao necessitado. Então lembre-se, Deus prospera você também para esse propósito, acudir o necessitado. Pessoas que às vezes Deus vai colocar no seu caminho, querido. Que vai ser uma boa terra para você semear e abençoá-la. E creia, o Senhor vai manifestar colheita sobre a tua vida. Então o apóstolo Paulo está aqui mandando os irmãos acudir o necessitado, aqueles que precisam. Porque muita gente trabalha e pensa que o dinheiro é só para ele. Não. Não caia nesse engano. Se o Senhor tem abençoado você, Ele quer usar isso para abençoar outras pessoas. Eu falo, Senhor, me abençoa muito, me prospera muito, que eu quero abençoar outras pessoas. Às vezes nem é pessoa do seu círculo de relacionamento, às vezes é uma pessoa de longe. Às vezes é alguém que está fazendo a obra de Deus longe, né? Mas às vezes é seu vizinho que está precisando de uma ajuda. Às vezes é um irmão da igreja que está passando por um momento difícil. Amém? Portanto, nós precisamos estar abertos e ouvindo do Espírito para sermos direcionados por Deus para abençoar a outros. Portanto, eu creio que um dos objetivos da prosperidade é sim ajudar aqueles que precisam. Ajudar aqueles que estão necessitados. Então, como que você pode acudir, muitas vezes, o outro, se você nem tem para si? Aí fala, irmão, nós vamos abençoar uma pessoa. Aí você fala, pastor, eu estou precisando ser abençoado. Por isso, entenda, a prosperidade, querido, é algo que nós devemos sim desejar. Porque quanto mais prósperos somos, mais podemos acudir, abençoar aos necessitados. Agora, se eu não tenho nem para mim, como é que eu vou acudir? Não é verdade? Então não podemos ser aquela pessoa egoísta que pensa no dinheiro apenas da seguinte maneira: ah não, eu tenho o que comer para mim, pastor, estou tranquilo, estou em paz. Para mim não precisa nem pregar de dinheiro que eu estou tranquilo. Mas isso, de alguma maneira, demonstra avareza. Porque a generosidade nos leva a querer ter mais, para entender que outros também serão abençoados através de nós. Então você precisa estar aberto a Deus e falar, Senhor, eu quero sim ser um canal de bênção. Eu quero sim ser um canal para abençoar famílias, abençoar um jovem, um adolescente, uma criança, que precisa, às vezes, de um apoio, de uma ajuda. Porque quanto mais prosperamos, mais podemos acudir os que necessitam. Diga assim, quanto mais prospero, mais eu posso acudir os necessitados. Não pense que se você ajudar, você vai ficar mais pobre. Não, quanto mais você ajudar, querido, mais você vai prosperar. Aonde está isso, pastor? Provérbios 19, 17. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Quando você ajuda o pobre, você vai receber a porção do Senhor, amém? É o Senhor quem lhe paga. Que o pobre não tem como te pagar. Não é verdade? Quem é que vai te pagar? O Senhor. O Senhor te abençoa. Provérbios 11, verso 24 ao 25. A quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Por quê? Verso 25. A alma generosa, o quê? Prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Entenda, querido, que o generoso, ele prospera. Aquele que é generoso, ele nunca vai empobrecer. Precisamos ter um coração generoso. E deixar o Senhor trabalhar isso em nós. Todos nós, amém, querido? Todos nós. Precisamos aprender isso com o Senhor, porque quem dá nunca vai empobrecer, mas ele vai prosperar. Segundo o mundo, naturalmente, se está dando, está perdendo, mas não é assim. Segundo Deus, é melhor dar do que receber.
segundo os homens, amém? Diante dos homens é melhor dar do que receber, mas diante de Deus é sempre melhor receber. Porque a porção de Deus é sempre maior que a nossa. E o Senhor quer fazer você prosperar, para esse propósito, de abençoar a outros, de acudir a outros, ajudar a outros. Portanto, um dos objetivos pelos quais o Senhor tem prazer na prosperidade dos seus filhos, é que eles serão pessoas generosas, diga generosas, diga abençoadoras, e sensíveis à necessidade do próximo. Agora, como é que eu vou ajudar o próximo se eu não tenho? Portanto, quando o povo de Deus, os filhos de Deus são prósperos, de fato o Senhor vai nos usar para abençoar os outros. Precisamos ser um povo, um coração mole. Amém? Claro, você não deve ser aquela pessoa que entrega tudo e fica sem nada, né? Porque tem pessoas que são assim, elas são boas até demais, né? Ela tira da casa dela, dos filhos dela e dá para o vizinho, né? De fato, tem que ser generoso, mas cuidado. Porque às vezes você não está também valorizando aquilo que Deus tem lhe dado. Que é para o seu suprimento, que é para a sua casa, para a sua família. Mas creia, sim, quanto mais você tem um coração de Deus, mais você vai ser generoso com as pessoas. Mais você vai procurar oportunidades de abençoar as pessoas. Portanto, uma parte daquilo que ganhamos, lembre-se, é para acudir. Se você entende e pratica isso, creia, mais recursos o Senhor colocará na sua mão. O Senhor quer que nós sejamos um canal desobstruído, que Ele coloca nas nossas mãos e que através de nós, vidas sejam abençoadas. Quanto mais Ele vê isso no nosso coração, mais Ele nos dá. Por quê? Porque Ele vê em nós um povo liberal, um povo que entrega, um povo que abençoa, que é generoso. Quantos têm alegria aqui de acudir necessitado? Quantos querem ser esse instrumento de Deus, amém? Terceiro e último, terceiro propósito, e último é expandir. O texto diz, glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. É o que diz a palavra. Então, sabemos que Deus se alegra na prosperidade do seu servo. Por quê? Porque assim ele será suprido. Diga, suprido. Mas além de ser suprido, ele também poderá acudir ao necessitado. Diga, acudir. Mas também entendemos que o Senhor coloca recursos nas nossas mãos para que haja expansão. Expansão do que, irmãos? Expansão da obra de Deus. Amém, querido? Então, os irmãos aqui da igreja nos conhecem. Não é todo culto que nós falamos sobre provisão e prosperidade, não. Mas você precisa compreender, querido, que parte dos recursos que o Senhor lhe entrega é para que você seja, de fato, um investidor, um semeador no reino de Deus. Amém? Um abençoador, alguém que semeia na obra de Deus. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que nós fazemos e investimos nessa vida, fica nessa vida. Mas aquilo que nós fazemos em prol do reino de Deus, tem valor eterno. Não é verdade? Você pode ter bens, você pode comprar casa, você pode ter negócio, mas acredite, vai ficar tudo aqui na terra. Não tem como você levar isso para a glória. Porém, aquilo que você faz em prol do reino de Deus, da obra de Deus, isso tem valor eterno. Valor eterno. Portanto, parte daquilo que nós recebemos, o Senhor nos prospera para que nós possamos entender que há um propósito de expansão do reino. Nós estamos aqui fazendo a obra de Deus. E você faz parte dessa igreja. Aqui eu falo para os irmãos da igreja. Você que faz parte dessa igreja, você tem um compromisso com essa igreja. De suprir essa obra. Amém? Porque para o Senhor suprir, abençoar essa obra, acredite, Ele não vai usar pessoas de fora para abençoar. Não.
É mais fácil acontecer o contrário, pessoas de fora quererem nos atrapalhar. Quem supre somos nós. Porque é Ele quem nos sustenta. É Ele que nos dá a provisão. Então, o custo, se nós queremos ver a obra expandindo, devemos lembrar que há um custo. Porque é algo natural ainda, né? Então, há despesas. Então, há um custo manter um prédio funcionando. Quando fazemos eventos, há custos. Quando nós queremos fazer coisas com os jovens, principalmente com adolescentes, jovens, às vezes eles não têm condição. Temos que tirar do caixa da igreja para poder bancar, para poder fazer um evento. Crianças, mais ainda, se queremos fazer qualquer coisa com as crianças, os irmãos sabem, criança não trabalha. Quem arca? A igreja. Amém? Temos uma estrutura, pela graça de Deus, né? Uma boa estrutura o Senhor nos deu, amém? Então, eu creio que o Senhor tem nos suprido, se o Senhor tem nos provido, é também para que nós possamos abençoar a obra dEle, para expandir a obra dEle. E eu preciso desejar isso, querer ser participante disso. Achei interessante, nós tivemos na conferência agora em dezembro, lá em Goiânia, e foi divulgado na associação de igreja, que lá, então, o ministério que a gente faz parte, a associação que a gente faz parte é no Brasil e no mundo, né? E tem lá a igreja que tem lá em Tocantins, e ali o pastor testemunhando que um empresário da igreja, Deus colocou no coração dele, de todo ano, conforme a prosperidade que acontece na vida dele, de ele construir um prédio para a igreja, para outras igrejas. Aí talvez você fale, pastor, mas tem muita igreja já, não tem? Pois é, mas qual o problema de ter muita igreja? São famílias espirituais, amém? Melhor do que ter outras coisas, é ou não é verdade? Você tem visto como tem tido, né, mas eu vejo cada vez mais, grandes lugares, grandes galpões, que se tornam academia. Algo de errado nisso? Não há. Mas, muitas vezes, isso é considerado normal, tudo bem. Mas, acredite também, é normal nós termos grandes igrejas. Vermos grandes igrejas, vermos ministérios, igrejas. Por quê? Porque as pessoas estão se convertendo. Hoje no Brasil é considerado que pelo menos 30% a 35% dos brasileiros são evangélicos. Então temos visto sim uma expansão do reino. Não apenas no nosso país, mas também como no mundo. Por isso eu preciso ter um desejo de ver a obra expandindo, avançando, crescendo. Porque a obra de Deus, já falei sobre isso aqui, mas ela envolve três coisas. A obra de Deus, ela é sustentada, primeiramente, por meio dos pés daqueles que são enviados. Nem todos aqui receberam um chamado de Deus para ser um pastor, amém? Nem todos receberam um chamado para ser um missionário, ir pregar o evangelho, nem todos. Mas há alguns que foram chamados por Deus. E devem ir e pregar o evangelho. Mas a obra de Deus também é sustentada por meio dos joelhos dos que oram. Na obra de Deus nós oramos pela obra de Deus. E há pessoas que elas recebem um encargo de Deus de orar, de pagar o preço pela igreja, de intercessão. Mas também a igreja é sustentada pelas mãos daqueles que contribuem. Amém? E você precisa ter um coração aberto para ouvir de Deus, no sentido de você entender que o Senhor quer fazer de você um abençoador na obra dEle, no reino dEle. Então isso para nós tem que ser algo claro. Porque o Senhor quer nos prosperar. Para quê? Apenas para eu ir viajar pelo Brasil todo e curtir a vida. Não tem problema você fazer isso, mas lembre-se, você está aqui na terra por um propósito, querido. E o nosso propósito maior é alcançar famílias, é alcançar pessoas, ver salvação acontecendo. Posso ouvir o amém? Ora, como é que isso vai acontecer sem recursos? Não precisamos de recursos. E aonde estão os nossos recursos? O Senhor tem nos dado.
para que possamos financiar a obra de Deus, abençoar a obra de Deus. Há situações que, como igreja, nós poderíamos fazer a diferença na sociedade. Como? Acho que acabou aqui, voltou. Ajudando os mais necessitados, não é verdade? Podemos. Deus, está falhando aqui. Som. Igreja próspera tem 2 microfones, aleluia. Podemos então também, irmãos, fazer a obra de Deus ajudando aqueles que precisam, são necessitados. Podemos fazer a obra de Deus aonde nós estamos, na sociedade, a cidade que nós estamos, onde o Senhor nos plantou, abençoando crianças, marcando a vida delas. Mas para isso, precisamos de recursos também. É ou não é verdade, querido? Então, a obra de Deus, ela também expande quando nós temos recursos, porque o mesmo Deus que chama é o Deus que supre. Amém? É o mesmo Deus. Portanto, nós, como igreja, devemos crer que o Senhor não vai nos deixar limitados, porque Ele quer ver a expansão do seu reino. Agora, eu preciso entender isso, que o Senhor tem colocado recursos nas minhas mãos, também para financiar a sua obra, abençoar a sua obra, porque o Senhor quer nos levar além, a avançar e cumprir o seu propósito. Interessante, se você já parou para pensar nisso, mas Jesus, ele tinha sim um ministério, esse ministério com 12 discípulos. Você sabe quem mantinha o ministério de Jesus? Ou você acha que todo dia ele acordava, pai, manda o café nessa manhã, para mim e para os 12 aqui. Chegava a hora do almoço, erguia as mãos, pai, vamos almoçar, cadê o almoço? Prepara aqui. Era assim que funcionava? Não, haviam pessoas que mantinham o ministério de Jesus. E onde está isso? Vamos ler? Lá em Lucas 8, verso 1 ao 3. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, do qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, olha que interessante, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Olha que interessante. Essas mulheres eram usadas para investir no ministério de Jesus, abençoar o ministério de Jesus. Portanto, havia um suprimento, um financiamento, pessoas que cooperavam com ele para que ele pudesse cumprir o seu ministério, o seu chamado. Por isso então que nós entendemos, queridos, que parte daquilo que recebemos é também para a expansão da obra de Deus, expansão do ministério. Você compreende isso? Por que muitos filhos de Deus não prosperam? Mais ainda, porque não possuem um coração aberto para financiar a obra de Deus, para abençoar a obra de Deus. Na verdade, nós deveríamos fazer isso com leveza, com gratidão, de maneira alegre, feliz, pela oportunidade de entregar o nosso dízimo, de entregar a nossa oferta de primícias, com alegria no coração, porque é o Senhor quem tem nos abençoado, amém? Lembra o que diz lá o texto, Deuteronômio, né? Não podemos esquecer que é o Senhor quem nos abençoou. Então, se você hoje tem desfrutado de uma vida de bênçãos, tem percebido bênçãos financeiras, você precisa sim entender, querido, que parte do que você recebe é sim para expandir a obra de Deus,
financiar a obra de Deus, suprir a obra de Deus. O Senhor quer usar a sua vida. Diga para o seu irmão: Deus quer usar a sua vida para expandir o seu reino. E creia, querido, quanto mais você fizer isso, mais você vai prosperar. Mais você vai prosperar. Eu lembro quando eu cheguei na igreja, eu dava uma oferta bem pequena. Quando começa no culto, todo culto, eu trago a minha melhor oferta. Eu pego até a nota melhor que tem, mais nova, para abençoar a obra de Deus. Amém? Você tem essa oportunidade de semear. Deus ama a sua igreja, portanto, nós temos que ter um compromisso com a igreja do Senhor, com a obra do Senhor. Devemos ter esse coração de abençoadores. São as nossas ofertas que permitem a expansão da obra. E até mesmo, né, projetos, eventos, coisas que nós queremos fazer e vamos expandir em nome de Jesus. Né, eu louvo a Deus porque aqui eu sei que os irmãos têm, às vezes, abençoado. Tivemos aí no final do ano o desafio de fazermos uma reforma, fizemos aqui, arrumamos também lá atrás, né? É tudo pela fé, mas o Senhor vai, cadê os tesoureiros aqui, né? Tudo pela fé, né, irmãos? Eu lanço o desafio para a igreja, os irmãos compram o desafio, aí a Márcia chega: pastor, será que pastor não está tendo condição não, está apertado lá, como é que vai fazer? Não, mas vai dar certo. Nós vamos, vai dar certo. Então assim, a obra de Deus é feita pela fé, amém? Mas também porque eu tenho os irmãos, e acredito nos irmãos, fé também, né? Acredito nos irmãos, na sua fidelidade, no seu amor, na sua generosidade com essa obra. Nós estamos aqui como igreja, depois de milhares de anos. Por quê? Porque durante a história da igreja, homens e mulheres de Deus se levantaram para sustentar a obra do Senhor, para suprir a obra do Senhor. Lembre-se, você é apenas, estou encerrando a mensagem, irmãos, você é apenas um canal de Deus, porque, na verdade, o seu sustento, o seu suprimento vem de quem? Vem do Senhor. Não é assim? E Ele supre você para que você seja um abençoador, acudindo necessitados, mas também sendo um canal para a expansão do reino de Deus. E por que será que muitos perdem a capacidade de contribuir? O natural seria a sua contribuição aumentar com os anos, porque você vai prosperando e a sua contribuição vai aumentando. Mas muitos deixam de entregar. E eu acredito muito, querido, na palavra que diz que quando nós somos fiéis no pouco, o Senhor nos coloca sobre o muito. Isso fala, sabe de quê? Fidelidade. Isso fala de você ser alguém confiável. Ah, e se eu não der, Deus me odeia? Não, você é abençoado e Deus te ama da mesma maneira, querido. Da mesma maneira. Mas acredite, isso pode limitar de que você possa galgar níveis maiores de prosperidade. Por quê? Porque você está sendo um canal que obstrui o recurso de Deus chegar em outras pessoas. Que nós não sejamos isso. Sejamos um canal desobstruído do reino. Abençoadores, generosos. Quando Deus chama você para fazer parte de um ministério, você que está aqui conosco, Deus chamou você para estar aqui conosco, fazer parte desse ministério. Acredite, também você deve sustentar esse ministério. O Senhor chamou você, você participa disso, e o Senhor conta com o seu suprimento na obra dele. Amém? E concluindo, o desejo de Deus é que todos os seus filhos sejam prósperos. Amém? E a prosperidade, pode passar aí por favor, Daniel. A prosperidade tem 3 propósitos: acudir, suprir e expandir. Foi isso que nós falamos nessa noite. E eu declaro, querido, que sobre a sua vida, esse ano de 2024, será um ano de portas financeiras abertas. Você prosperará ainda mais. Mas lembre dessa palavra. Lembre dessa palavra. Quanto mais generoso com outras pessoas, com a obra de Deus, acredite, mais você vai prosperar. Porque aí,
o Senhor tem interesse de realmente ver a obra dele expandindo, de ver outras pessoas necessitadas sendo abençoadas através de você. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos? Aleluia. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, e eu gostaria que você colocasse diante do Senhor essa área da sua vida nessa noite, essa área financeira. Talvez você tenha diversos desafios nesse ano, sei lá, talvez você deseja uma promoção onde você trabalha, ou você quer abrir um negócio, talvez você tenha diversos desejos nesse sentido, querendo então viver um ano de prosperidade, de maior prosperidade. Quero que você coloque diante do Senhor isso. Coloque diante do Senhor esse seu desejo. Coloque diante do Senhor nesse momento aquilo que são os seus planos, aqueles que são os seus objetivos, os seus alvos. Coloca diante dele. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós chamamos nessa noite a existência. Ó Deus, que de fato o Senhor se alegra na prosperidade dos teus servos, dos teus filhos. Por isso que o Senhor venha movendo nesses dias, ó Pai, o ambiente onde nós trabalhamos, o negócio que o Senhor colocou nas nossas mãos, as oportunidades, as conexões. Ó Deus, sabemos que tudo está debaixo do controle do Senhor, porque é o Senhor quem abre portas, é o Senhor quem fecha portas também. Talvez portas se fecharam, mas o Senhor permitiu que elas se fechassem. Porém cremos, Senhor, que há portas abertas também diante de nós. Vem nos mostrando, Pai, essas portas abertas. Vem nos mostrando nesse ano de 2024, Senhor, um ano de oportunidades. Oportunidades para, como igreja, individualmente, ó Pai, nas nossas famílias, nós prosperarmos. Porque aqui há um povo generoso, há um povo abençoador, há um povo que quer marcar e abençoar outras pessoas. Por isso faz de nós cada vez mais, Senhor, um povo generoso, mas também um povo próspero. Um povo que tenha como acudir o necessitado, um povo que tem como desfrutar de suprimento na sua casa, na sua família, mas também um povo que tem compromisso com a expansão do teu reino, que abençoa a tua igreja, que abençoa a tua obra, que não é avarento com a sua obra, mas tem um coração aberto para abençoar. Dá-nos, Senhor, esse coração, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, vem movendo nas nossas vidas. Querido, eu queria que você começasse a orar agora, chamando a existência. A palavra diz que nós chamamos a existência pela fé. Por isso, comece a chamar a existência nesse momento, aquilo que você deseja ver acontecendo na sua vida. Sabe, o justo vive pela fé, não é por aquilo que ele vê. Por isso, abra a sua boca, comece a declarar aquilo que você vê pela fé acontecendo na sua vida. Aquilo que você vê acontecendo na sua vida, nos seus negócios, nas suas vendas, no seu ambiente de trabalho, o cargo que você ocupa, a função que você tem realizado. Comece a chamar a existência agora, querido, aquilo que você almeja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra sua boca, chama a existência pela fé. Oh Deus, oh Senhor, nós cremos, chamamos, Senhor, a existência, o suprimento do Senhor. Ó Deus, eu declaro, aqueles que aqui se encontram, Pai, talvez endividados, preocupados com o amanhã, preocupados com as contas, Senhor, em nome de Jesus, vem tirando, Pai, todo medo, vem tirando, Senhor, toda a preocupação, vem tirando, Senhor, todo o desespero, e vem trazendo a Tua paz, ó Deus, trazendo a paz do Senhor, que reina sobre as nossas vidas, e nos faz de fato crer e saber que o Senhor tem cuidado de nós, no nome de Jesus.
No nome de Jesus, eu declaro, Senhor, maior prosperidade sobre a tua igreja, sobre os teus filhos e filhas. Queremos testemunhar no final desse ano de portas que o Senhor abriu, de portas de oportunidades, Senhor, de promoções, ó Deus, de abertura de negócios, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, coisas que estão travadas, Senhor, processos, coisas que estão travadas, ó Pai, que talvez teu povo foi em algum momento lesado, declara em nome de Jesus, o Senhor venha restituindo aquilo que foi perdido, vem trazendo tua provisão, Senhor, o teu suprimento, diante de nós, e possamos testemunhar, de fato, da prosperidade que vem do Senhor, prosperidade que vem do Senhor, e não de homens, mas do Senhor, ó Deus. Erga as suas mãos, diga: eu creio que nesse ano eu desfrutarei e eu entrarei em portas abertas, que o Senhor é quem vai abrir. Diga: eu creio que esse ano eu prosperarei, e não apenas eu e a minha casa desfrutarão dessa prosperidade, mas eu serei um canal para acudir os necessitados, e serei um canal para a expansão, suprimento da obra de Deus, do reino de Deus, em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Você realmente crê nisso? Você realmente deseja isso? Sabe, irmãos, o Senhor tem abençoado a minha casa, e eu creio que é uma unção sobre nós, uma unção de prosperidade. Eu falo para os irmãos, eu em nenhum momento fui atrás de coisas, né, de negócio, mas as oportunidades foram chegando nas minhas mãos. E às vezes eu parava e pensava: puxa, mas eu sou pastor, Deus me chamou. Porém eu me lembro claramente do Senhor ministrando no meu coração, de que essas portas eram portas que Ele estava abrindo para mim. Não sabemos o amanhã, mas de alguma maneira eu creio que outras pessoas estão sendo abençoadas através da minha vida, da minha esposa, oportunidade de emprego, de trabalhar. E eu falo: Senhor, que o Senhor possa ir abrindo as portas e abençoando conforme for a tua vontade para as nossas vidas, e que vidas sejam abençoadas, e eu posso ter convicção que é a tua bênção que faz a diferença em nós. Esses dias eu fui em uma das lojas, e aí um proprietário do imóvel estava conversando, e aí ele falou: cara, você é abençoado. Isso que ele é ímpio, hein? Mas eu vejo que você tem algo de diferente. Eu vejo os outros negócios aí, outras lojas, mas eu vejo que você realmente é abençoado. Que os outros possam falar isso de você, que os ímpios possam falar isso de você. Foi assim com José, não foi assim? Que o carcereiro olhou para ele e falou: esse cara aqui é diferente, ele vai me substituir, eu vou fazer outras coisas, eu vou deixar ele cuidando aqui dos outros presos. Quando José chegou na casa de Potifar, Potifar viu que ele era diferente, porque havia sobre ele a bênção de Deus. E não tem jeito, quem tem a bênção de Deus prospera. 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 Mas lembre-se, querido, algo determinante para a sua prosperidade é o seu coração. O seu coração. Portanto, a alma generosa prosperará. Que você tenha um coração generoso diante de Deus. Eu sei que às vezes é um desafio de fé você entregar um dízimo, uma oferta, você ser generoso com os outros, pensar: puxa, esse dinheiro podia estar na minha conta, mas é fé. Você está semeando, a colheita chegará. Colheita chegará. Deixa a semente morrer. Há pessoas que elas não colhem porque elas não deixam a semente morrer. Elas sempre se lembram: eu dei aquele dinheiro, eu dei aquele dinheiro, eu dei aquele dinheiro. Não é assim que funciona. Você tem que dar e esquecer. Isso é semeadura. Amém? Isso é semear. E depois você irá colher.
Quando eu falo esquecer, não é esquecer no sentido de, eu não estou semeando nada, não. É no sentido de, aquilo não tem mais o meu coração. Aquela semente foi embora. Mas eu tenho convicção que a colheita chegará. Quantos compreendem isso? Eu creio que o Senhor quer fazer de nós uma igreja próspera. Que as pessoas possam entrar aqui no nosso meio e falar: esse povo é próspero. Esse povo é abençoado por Deus. Amém, querido? Você crê nisso? Deseja isso? Então aplauda ao Senhor. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar. Nós vamos